Fala galera, tudo bem? Vamos aí dando continuidade às nossas aulas de legislação penal especial. Nesse momento, dando início, obviamente, a essas normas, essas leis, quero trabalhar aí com vocês acerca de uma lei super, ultra, mega importante. Uma lei que, na verdade, tem uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de cair na prova de vocês. Qual lei? É justamente a lei de lavagem de capitais. Por quê? Porque em razão dessa lei houve, na verdade, o start, o início da Operação Lava Jato. Uma operação que, obviamente, está o tempo todo aí nos principais veículos, né? Nas principais mídias, nos principais jornais. Razão pela qual, então, há uma grande possibilidade, obviamente, de ser requerida, de ser indagada. Bem, para começar a trabalhar com a lavagem de capitais, é necessário nós trabalharmos, antes de qualquer coisa, o seu histórico, a tipologia e, obviamente, tudo isso dentro da etapa de propedêutica, dentro da etapa de introdução. Em primeiro lugar, lavagem de capitais também é conhecida aí como money laundering e também, obviamente, como branqueamento de capitais, branqueamento de bens. Por que, obviamente, lavagem? Pelo seguinte: muitas vezes as pessoas elas têm a cognição, têm na verdade a ideação, para ser mais preciso, de que a lavagem ela tem a ideia de que entra um dinheiro sujo e ele sai limpo, né? Ou seja, foi lavado e sai limpo. Mas não. A razão histórica, na verdade, da lei de lavagem de capitais se deu, obviamente, nos anos 20, né, na cidade de Chicago, onde, em verdade, os gangsters, na época da mercancia obviamente ilícita de bebidas etílicas, eles colocavam aí seus investimentos nas lavanderias. Por quê? Porque na lavanderia norte-americana, na lavanderia estadunidense, é tão somente a inserção de uma moeda para a realização aí da lavagem. Em razão disso, então, eles conseguiam, obviamente, fazer o quê? Fazer, na verdade, o ventilar, né, o circular do capital. Olha que interessante e olha que loucura. Bem, dentro dessa proposta, é interessante falar o seguinte para vocês. A lei de lavagem de capitais, ela tem aí no seu histórico como sua base, na verdade, como seu início, como seu start, nada mais, nada menos do que a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico. Essa Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico, ela surge em 1988 e ela, na verdade, ela traz como ideia a lavagem de capitais. Por quê? Porque inicialmente se utilizava a lavagem de capitais justamente como um mecanismo pós a realização, a concreção do tráfico. Que loucura, que interessante. Então essa acaba sendo a ideação inicial da lei de lavagem de capitais. Bem, dentro desse histórico, é importante falar também, por demais, para todos vocês, que em 2012 nós tivemos aí uma lei, que foi na verdade a Lei 12.683, que ela buscou justamente tornar essa lei de lavagem de capitais, que é a Lei 9.603 de 98, mais efetiva. Ela busca, na verdade, trazer aí um mecanismo de persecução penal mais eficiente. E o que ele faz? Ele faz, obviamente, três coisas. Por que três? Por que três? Porque três é nosso número mágico, né? Fato típico, ilícito, culpável. Podemos falar em exisórios, Zeus, Hades, Poseidon, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Que beleza, que loucura, né? E podemos ficar aqui o dia inteiro falando, obviamente, dessas tríades. Então, obviamente, surgem aí três aparatos, três mecanismos para tornar essa persecução penal de maneira natureza mais eficiente. Quais são esses três mecanismos? Em primeiro lugar, houve um aprimoramento das chamadas medidas cautelares. Medidas cautelares, obviamente, para o confrontamento, obviamente, dessa lavagem de capitais. Segundo lugar, né? E obviamente também para a recuperação dos ativos, né? Segundo lugar, anteriormente nós falávamos que tão somente determinados atos deletérios serviam como base, serviam como blastro, serviam como estofo, né, para justamente a concreção, a materialização da lavagem. E hoje? Hoje não. Hoje, na verdade, nós não temos determinados delitos servindo para a lavagem de capitais. Houve uma ampliação desses atos precedentes. Houve, na verdade, então, um alargamento, né, para ser mais preciso, desses atos deletérios aí antecedentes. Que loucura, show de bola. Em terceiro lugar, para tornar essa persecução mais eficiente, houve também um número, né, um aumento aí exponencial do número de responsáveis para comunicar eventuais operações suspeitas. Bem, dito isso, dentro dessa proposta, o que seria a lavagem de capitais propriamente dita, né? O que seria essa lavagem de capitais? Podemos aí desenhá-la de que maneira? E qual que é o conceito, em outros dizeres, né? Qual que seria então a sua ideação? A lavagem de capitais, gente, ela traduz um ato, ou pelo menos uma sequência de atos praticados, justamente com o fito, com o escopo, com o desiderato, de encobrir. Encobrir o quê, prof? Encobrir alguns elementos, como a propriedade, a natureza, a origem, a localização de bens, direitos ou valores, óbvio, de origem delituosa. Então, se nós temos aí uma propriedade, se nós temos aí, por exemplo, algum direito ou valor que provavelmente, antecedentemente, né, ele tem sua gênese, uma gênese deletéria,
obviamente, surge aí a lavagem de capitais. Mas para que haja caracterização da lavagem de capitais, é imprescindível, é necessário que um requisito. Qual requisito, prof? É necessário, na verdade, um objetivo. É necessário o objetivo da reinserção, da reintrodução, óbvio, né? Desses bens, dessa propriedade e tudo mais, desses direitos ou valores, na economia, com aparência de ilicitude. Então, em outras palavras, em outros dizeres, é buscar justamente trazer aqueles bens, aquelas propriedades, frutas de um crime anterior, com uma aparência lícita. É maquiar, é transformar, ou seja, é dar essa aparência de licitude. Bem, dito isso, e já pontuando o que foi trazido anteriormente, preteritamente, quero começar, obviamente, um tópico 2 com vocês. Esse tópico 1 foi justamente uma introdução histórica, uma propedêutica histórica, onde eu quis, obviamente, ilustrar para vocês o conceito que acabei de falar e, obviamente, o histórico, né? O histórico onde a gente passa justamente pela Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico e bem como pela Lei 12.683 de 2012, que trouxe aí, obviamente, mecanismos de persecução mais efetivos. Dentro dessa proposta, quero ir para um tópico 2. Qual que é o tópico 2? Seriam as gerações, seriam as fases da lavagem de capitais, né? Em outros dizeres, tanto as gerações quanto as fases. Vamos começar com as gerações. São 3 gerações. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico, né? A gente pode falar até que a pena tem natureza retributiva, preventiva e ressocializadora. Nossa, que loucura. Podemos falar que o fato típico ele é composto aí por conduta, nexo causal e, obviamente, resultado, afastando aquela ideia de tipicidade formal e material, né? Obviamente que seria o resultado desse enquadramento. Que loucura. Podemos falar que a culpabilidade é composta por imputabilidade, potencial conhecimento de ilicitude e exigibilidade da conduta adversa. Nossa, o número 3 é muito mágico. É mágico mesmo. Então, quais são as gerações da lavagem de capitais? São 3 gerações relacionadas à lavagem de capitais. Inicialmente a gente falava que a primeira geração, né, em outras palavras, em outros dizeres, que apenas o tráfico, que apenas a mercancia, obviamente, de alucinógenos, de estupefacientes, né, de barbitúricos, ela servia como uma infração antecedente à lavagem. Justamente por isso que a lavagem ela acaba sendo trabalhada inicialmente, né, como nós pontuamos, como nós trouxemos para vocês, na Convenção das Nações Unidas contra o tráfico. Ora, acaba sendo interessante justamente em razão disso, que a primeira fase é justamente na qual a primeira etapa para a concreção da lavagem de capitais seriam tão somente crimes relacionados a justamente a venda, né, desses estupefacientes, desses alucinógenos. Numa segunda etapa, nós tivemos uma ampliação desses crimes pretéritos. Nós tivemos aí, então, na verdade, um alargamento desses atos deletérios, né, iniciais. Entretanto, nós tínhamos aí um rol taxativo dessas infrações antecedentes. E, obviamente, isso acabava sendo esculpido, sendo cunhado na Lei 9.613 original. Então, a Lei 9.613 original, que é justamente a Lei de Lavagem de Capitais, ela trazia aí um rol taxativo de quais crimes davam lastro, davam base, davam, na verdade, em outras palavras, estofo justamente para a materialização da lavagem de capitais. E o que aconteceu? Aconteceu que com aquela lei 12.683 de 2012, houve, na verdade, um alargamento ainda maior. Por quê? Porque o rol deixou de ser um rol taxativo. O que eu quero dizer? Quero dizer que hoje qualquer infração ela serve para a lavagem de capitais. Não importa se uma infração necessariamente típica, né? O típica que eu falo, na verdade, com encarte de crime. Por quê? Porque hoje as contravenções penais, também conhecidas como os crimes anões, e obviamente, se assim vocês preferirem, né? Crime vagabundo, delito liliputiano, eles também dão base para, obviamente, a lavagem, para, obviamente, o branqueamento de bens. Olha que interessante. Bem, de qualquer forma, dentro dessas gerações, é necessário, é imprescindível, fazer uma observação. Qual que é a observação? É a seguinte, qual que é a diferença, né, então, óbvio, da lavagem com o exaurimento de um crime? É o seguinte, na lavagem não basta a simples ocultação de determinado dinheiro. Muitas vezes a mera ocultação seria o exaurimento, né? Porque isso acontece, obviamente, em todo crime de natureza patrimonial. Furtou, escultou, na verdade, ocultou, escondeu, né? Show de bola. Na lavagem de capitais, além, obviamente, dessa ocultação, é necessário que o ato seja praticado com a intenção de que tais valores sejam reintegrados à ordem econômica. Com o quê? Com a aparência de licitude, né? Olha que loucura. É aquela finalidade, aquele desiderato, aquele escopo que eu trouxe para vocês dentro do conceito de lavagem de capitais. E isso acaba sendo bacana, isso acaba sendo muito importante de ser ventilado, de ser, obviamente, trazido, esculpido e pontuado para vocês. Beleza? Sossegado. Passada essa etapa de gerações, quero começar a falar das fases óbvias, né?
relacionadas à lavagem de capitais. E são quantas, prof? São 3 também. Por que 3? Porque 3 é mágico, né? E podemos falar que o átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons, porque é muito mágico. Podemos falar que os elementos da ação são justamente partes, causa de pedir e pedido. Nossa, que loucura, prof. O 3 é muito cabalístico. Até arrepia. Então, em outras palavras, são 3 as etapas, são 3 as fases da lavagem de capitais. Entretanto, faço uma observação, e essa observação até o mesmo STF já fez. Então, obviamente, ela não sai, né? Ela não é criada por mim. Qual que é essa observação? É a seguinte: a consumação da lavagem de capitais, ela independe do preenchimento dessas 3 etapas. Ela independe, na verdade, do preenchimento dessas 3 fases. Bem, de qualquer forma, quais são as 3 fases relacionadas à lavagem de capitais? Nós temos uma primeira etapa, que seria a etapa do placement, né? Esse placement é a introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro. Olha que interessante, né? Esse placement, também chamado de colocação, ele muitas vezes é realizado com um ato chamado de smurfing. Não sei se vocês conhecem, mas os smurfs são aqueles bichinhos pequenininhos, azuis, né? Que loucura! E por que eu tô falando disso? Pelo seguinte, porque os smurfings são, na verdade, pequenas quantias que não são acusadas por bancos. São movimentações financeiras de pequenos valores. E são valores, na verdade, abaixo de 5 mil reais. Isso é smurfing. Muitas vezes o smurfing acaba servindo como um mecanismo para a colocação, para a introdução desse dinheiro ilícito dentro do sistema financeiro, para o placement. Que interessante. E notem, essa primeira situação, essa primeira etapa, seria a etapa mais fácil, obviamente, de se vislumbrar esse ato deletério, de se visualizar esse crime. Show de bola. Segundo detalhe, segunda fase. Segunda fase seria a fase da dissimulação, ou se vocês preferirem, também chamado de layering. O que é isso? Seriam as movimentações financeiras que são realizadas, concretizadas, materializadas com a finalidade de dificultar o rastreamento desses bens. Então, obviamente, seria a segunda etapa. Uma etapa que começa a movimentar o dinheiro que já foi introduzido, né? E a terceira etapa? A terceira etapa seria a integração, a integration. É o quê? É trazer aquela aparência de ilicitude. É buscar aquela maquiagem, aqueles valores, né, ilícitos. Em outros dizeres, é tentar reinvestir aquele objeto de um ato criminoso, ou seja, aquela propriedade de um ato deletério pretérito, em atividades ilícitas, né? Ou seja, que geram atividades ilícitas em atividades lícitas, né? Essa ideação aí é ser trazida, essa ideação aí é ser esculpida. Show de bola. Então essas são as 3 etapas relacionadas, as 3 fases relacionadas aí, então, obviamente, à lavagem de capitais. Placement, Layer e Integration, ou se vocês preferirem, colocação, dissimulação e integração, né? Nessa exata ordem. Que beleza, que loucura, show de bola, sem dificuldade, sem medo de ser feliz. Bem, dentro disso, quero começar a trabalhar com vocês algumas coisas. Quais coisas, prof? Aqueles elementos que são muito comuns quando a gente fala aí, obviamente, da parte especial. Toda a parte especial ela trabalha com 5 pontos. Quais são os 5 pontos? Ela trabalha com bens jurídicos, sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo e derradeiramente consumação e tentativa. Qual que é, então, aí o bem jurídico, né? O que se busca proteger dentro dessa lei de lavagem de capitais? O que se busca proteger aqui, gente, é a ordem econômica. Então, se trata de um crime, né, que vilipendia, que ofende a ordem econômica. E note, isso é bastante interessante. Note o quê? Note que aqui, quando a gente fala em insignificância, é diferente da insignificância de natureza patrimonial. Como assim? Não entendi. Eu explico. A insignificância de natureza patrimonial, de acordo com a doutrina, ela equivale a 10% do salário mínimo. Aqui, entretanto, contudo, todavia, ela equivale, na verdade, a um valor de até 10 mil reais. Isso é o comum nos crimes tributários. Olha que interessante, olha que loucura. Show de bola? Beleza, beleza. Né? Segundo tópico, dentro aí desses elementos do crime. Já falamos de bem jurídico, quero falar para vocês da ideia de acessoriedade. Ou, se vocês preferirem, crime parasitário, crime sucedâneo. O que é isso? Crime parasitário, crime sucedâneo seriam aqueles atos deletérios que dependem de um crime anterior. Exemplo, receptação. A receptação, né, trazida aí no nosso Código Penal, ela tem, na verdade, inicialmente, um crime precedente. E essa mesma ideação relacionada à lei de lavagem de capitais. Por quê? Porque dentro da lavagem de capitais, nós necessitamos de um crime, né, anterior. Qual crime? Agora nós não temos mais rol taxativo e não temos, por demais, obviamente, tão somente o crime de tráfico. Qualquer crime, inclusive contravenção penal. Então é um crime acessório, sucedâneo, pois depende então de uma infração anterior. Depende então de uma infração
precedente. Quero fazer aqui algumas observações. Quais são as observações? São 3 observações. Por que 3? Por que 3? Por que 3? Porque 3 é o nosso número mágico, mais uma vez. Primeira observação, e essa observação é do caramba, né? É a seguinte: o processo de lavagem de capitais, ele não precisa transitar em conjunto com o delito antecedente, né? Óbvio que ele pode, quando a gente fala aí naquelas situações de conexão, né? Principalmente naquela situação de conexão de natureza probatória. Beleza? Sossegado? Show de bola. Então não precisa caminhar conjuntamente com o crime anterior, com o crime pretérito. Segundo detalhe, né? A condenação em relação à infração antecedente não é pressuposto para condenar por lavagem. E isso se encontra na própria Lei 9.613 de 98, dentro do artigo 2º, inciso 1º. Aliás, parágrafo 1º, né? O que mais que eu quero falar com vocês? Terceira observação. Se aquela teoria, a aplicação da teoria da acessoriedade limitada. O que é isso? Que para condenar pela lavagem de capitais, entretanto, contudo, todavia, é necessário que o crime ele seja um crime típico e ilícito, tá certo? Em outras palavras, é possível condenar, ainda que haja excludente da culpabilidade, porque a culpabilidade seria um terceiro elemento, bem como a causa extintiva da punibilidade no primeiro crime. Se o fato é típico e é ilícito no primeiro crime, já dá para punir, já dá, na verdade, para a gente poder falar da lavagem de capitais. Terceira coisa, já falamos então de ser um crime acessório, já falamos por demais acerca do bem jurídico, quero trabalhar com vocês aqui acerca dos sujeitos do crime, né? Quais são os sujeitos do crime relacionado à lavagem de capitais? Em primeiro lugar, e isso acaba sendo interessante, sujeito ativo. O crime de lavagem de capitais é uma proposta Backstreet Boys. Por que Backstreet Boys? Porque ele é um crime que pode ser realizado por everybody, yeah, yeah. Em outras palavras, pode ser realizado por todo mundo, por qualquer pessoa. Se trata de um crime de natureza comum. Olha que bacana, olha que loucura. Então é um crime comum, é um crime que pode ser realizado por qualquer indivíduo. Show de bola, tranquilo, leve, sossegado. Beleza? O que mais que é interessante trazer? É interessante trazer uma observação relacionada aqui ao chamado self-laundering. O que seria o self-laundering? Self-laundering, gente, seria a ideia de uma autolavagem. Por quê? Em primeiro lugar, que até tem um debate. Tem gente que entende que é possível, tem gente que não entende que é possível. Mas se cair, você já sabe que é autolavagem. Autolavagem é o autor da infração antecedente praticando o crime de lavagem. Isso seria a autolavagem, isso seria aí, obviamente, o self-laundering. Beleza? Sossegado. Número 2, que também é interessante. É possível o advogado como sujeito ativo no crime de lavagem de capitais, no crime de branqueamento de bens, né? Quando que isso acontece? Em primeiro lugar, se ele for um representante no contencioso, né, são duas situações, para ser mais preciso, né? Se ele for um representante no contencioso, ele não é obrigado a comunicar fato delitoso que ele conhece. Então, se ele teve conhecimento aí, obviamente, de um ato deletério, de um crime, e ele não comunica, tá tranquilo, porque na verdade ele não está sendo obrigado. Contudo, se ele atua como consultor jurídico e acaba sendo consultado nas melhores formas, os melhores mecanismos de ocultação desse valor ilícito, opa, como diria a bola de fogo, calma, calma, foguetinha, nessa situação tem de comunicar o ato deletério. Beleza? Show de bola? Tranquilo, sussa. Beleza, já falamos então aí com vocês de bem jurídico, já falamos de crime de acessoriedade e pontuamos por demais os sujeitos do crime. Quero falar agora do tipo objetivo. Tipo objetivo é a conduta. Como que se concretiza, como que se materializa essa conduta, né? Em primeiro lugar, se trata de um crime de ação múltipla, de conteúdo variado. Em outros dizeres, pode acontecer, né, tanto com a ocultação propriamente dita, que é o ato de esconder, bem como com a dissimulação, que seria o ato de disfarçar. Essas são as duas formas aí de realização, de materialização, obviamente, né, do ilícito de lavagem de capitais. Super ultra mega interessante, super ultra mega bacana. Falamos então aí do tipo objetivo, quero trabalhar com vocês a ideia acerca do objeto material. Como assim objeto material? Objeto material são os bens, direitos ou valores que são produtos, direto ou indireto, da infração penal antecedente. Quando a gente fala do conceito aí relacionado, obviamente, à lei de lavagem de capitais, nós pontuamos para vocês que a lavagem de capitais é um ato ou uma sequência de atos, né, que tem, na verdade, uma finalidade de reintroduzir, né, na economia formal, com aparência ilícita, o quê? Propriedades, né, naturezas,
bens, direitos e valores que são de origem delituosa, ou seja, que são oriundos de um crime pretérito, que são oriundos de um crime precedente. Então, o objeto material é justamente essa propriedade, a origem, a natureza dos bens, dos direitos e de valores, né? Ou seja, bens, direitos e valores que possuem essa gênese, né, ilícita, essa gênese indesejada pelo nosso ordenamento. Isso é objeto material sobre o qual recai, obviamente, a lei de lavagem de capitais, ou seja, são os bens que a gente busca reintroduzir e dar essa aparência de ilicitude. Beleza? Tranquilo? Sossegado. Show de bola. O que mais que é interessante nós pontuarmos para vocês? Obviamente, já falamos então aí com vocês. Em primeiro lugar, pontuamos aí com vocês acerca do bem jurídico, falamos do crime parasitário, trouxemos os sujeitos do crime, falamos do tipo objetivo, que é a conduta, falamos do objeto material, então agora eu quero falar do tipo subjetivo. Tipo subjetivo é, na verdade, o posicionamento subjetivo, cognitivo do indivíduo, né? Como que ele se comporta, como ele se porta para a realização, para a materialização desse ato deletério. E aí a gente vai trazer o seguinte, né? Que esse ato deletério de lavagem de capitais, ele pode ser, na verdade, punido a título de dolo, seja um dolo direto ou um dolo eventual, tá certo? Com observação, o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2, só admite a concreção do dolo direto. Dentro dos tipos subjetivos, eu quero trazer com vocês 3 observações. Por que 3? Por que 3? Por que 3? Porque 3 é nosso número mágico. Que loucura, né? O que eu quero falar com vocês? Primeira observação. O dolo aqui, ele abarca consciência de que os bens são frutos de infração penal. Então ele tem que saber, obviamente, que aqueles bens, aqueles valores, aqueles direitos, né, são oriundos de um ato deletério prévio, de um ato deletério anterior. Show de bola. Ou seja, esse dolo abarca esse conhecimento. Show. Segunda observação, que é uma observação do caramba, que é uma observação fantástica, é a seguinte, né? Pessoas que são obrigadas a comunicar atividades suspeitas, elas podem concorrer culposamente. Então, poxa, ela tinha uma obrigação de comunicar, não comunicou? Vai concorrer, ainda que seja de natureza culposa. Show? E dentro disso, dentro dessa ideação, surge aí, dentro daquela parte de provas, não sei se vocês se recordam, e aquelas teorias das provas, e a gente pode falar dentro do artigo 157, salvo engano, da cegueira deliberada, na verdade, da mancha purgada, da descoberta inevitável, né? Em síntese, da fonte independente e tudo mais, temos uma teoria que é uma teoria bastante interessante. Qual que é essa teoria no campo das provas que é bastante interessante? É a chamada teoria da cegueira deliberada, teoria da instrução do avestruz, né? Essa teoria da cegueira deliberada, da instrução do avestruz, ela acabou sendo bastante trabalhada, obviamente, naquele chamado assalto ao Banco Central, que se deu aí no Ceará, né, em Fortaleza, mais especificamente. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: aqueles indivíduos, logo após a concreção, a realização do crime, né, eles tinham grandes vultas, tinham grandes quantias de dinheiro. E daí? E daí que um desses indivíduos, ele chegou numa agência bancária, uma agência na concessionária de carros, né, para ser, aliás, específico, né, e ele falou assim: olha, eu tô querendo tantos carros. Show. Ele foi lá e pagou à vista os carros, né? Porra, pagou à vista vários carros importados. E vou além, né? Em dinheiro vivo. E vou além, ainda deixou dinheiro na concessionária. E o cara que era o dono da concessionária, ele vendeu. Oxe, sabendo obviamente que houve um crime pretérito, sabendo obviamente que houve um crime anterior, que houve um assalto no Banco Central, e mesmo assim ele materializou a venda desses automóveis. E daí? E daí que nessa situação, obviamente, né, ele responderia pelo ilícito a título de dolo eventual. Isso é a teoria da instrução do avestruz, isso é a teoria da cegueira deliberada. Ou seja, traz a punição, né, obviamente, para aquele indivíduo que deveria ter a ciência, deveria ter a consciência do crime que foi realizado, do crime que foi perpetrado, do crime que foi materializado. A tentativa. Tentativa é possível? O crime anão, o crime manco, né, também conhecido como conatus. Sim, a gente sabe então que tentativa ela é possível. Esse conatus, ele é possível. O crime manco, ele é possível. Por quê? Porque na verdade se trata de um ilícito plurissubsistente. Oxe, por ser plurissubsistente, então aqui se admite a tentativa. A causa de aumento também de pena. Qual que é a causa de aumento de pena que ser desenhada? É o seguinte: se o crime é cometido de forma reiterada ou por organização criminosa,
é possível uma maior exasperação. Por quê? Porque demonstra uma maior reprovabilidade, demonstra uma maior censurabilidade da conduta. Reiterou, ou por intermédio, obviamente, de mecanismos bem engendrados, de mecanismos bem estruturados, que é a própria ideia da organização criminosa. Interessantíssimo, né? Diga-se de passagem. Bem, para acabar a aula e já indo aí para os desenhos, para os contornos finais, quero trazer um tópico de número 4. Óbvio que é o tópico 4, né? Falamos, em primeiro lugar, de uma introdução e explicamos o histórico, explicamos aí para vocês o conceito. Falamos das gerações, falamos que anteriormente só o tráfico servia, depois uma segunda etapa nós tínhamos aí crimes em rol taxativo e terceiro, uma ampliação de todos os crimes pretéritos, né, que foi dado pela Lei 12.683. Falamos das fases dos crimes, né, dentro do tópico 2, e aí falamos da colocação, falamos da dissimulação e falamos da integração. Falamos dos elementos do crime, trouxemos aí todos os elementos. No tópico 4, quero falar com vocês de um tema que está mega em alta. Qual é o tema? É a chamada delação premiada, né? Entretanto, mais correto chamar de colaboração processual. De qualquer forma, vamos trabalhar com a terminologia dada pela própria Lei de Lavagem de Capitais, que é a Lei 9.613 de 98. Várias discussões, vários debates aí que podem ser trazidos, podem ser esculpidos quando a gente fala dessa colaboração premiada. Em primeiro lugar, por que ela recebe o nome de prêmio? Ela recebe o nome de prêmio, ou se vocês preferirem, de ponte de diamante, porque ela pode, na verdade, debelar a responsabilidade penal do sujeito. Olha que loucura, né? Olha que interessante. Existem algumas pessoas que debatem, ora, por que prêmio? Porque, na verdade, a gente não tem uma lei de proteção apta a proteger a pessoa que delata, né? Isso também é um grande apontamento, um belo apontamento. De qualquer forma, é interessante falar o seguinte, a colaboração premiada, ela surge aí nas chamadas ordenações filipinas, dentro do nosso sistema, né? E acaba, na verdade, sendo trazida pela primeira vez no mundo, diga-se de passagem, na traição realizada aí por Judas em face de Jesus. Porque Judas beija Jesus a troco de algumas moedas. Que interessante, né? De qualquer forma, qual que seria o conceito da colaboração premiada? Qual que seria a ideação da colaboração premiada? É o seguinte, é aquela técnica de investigação, ou seja, é um mecanismo, né, probatório, né, um meio probatório, na qual o acusado, ele, em troca de determinado prêmio, ele confessa o delito, bem como presta algumas informações que são relevantes, que são, na verdade, importantes para o esclarecimento do fato delituoso. Então, é necessário que o sujeito ele se acuse e depois aponte todos os demais. Justamente em razão dessa acusação e do apontamento de todos os demais, dessa confissão, né, tem alguns críticos à teoria da delação premiada que diz que, na verdade, a delação premiada ela está rememorando o sistema inquisitivo, onde a confissão era a rainha das provas, né? Olha que loucura, mas isso não é o que prevalece, beleza? De qualquer forma, quais são os benefícios? Quais seriam esses prêmios daí advindos? Quais seriam os prêmios, então, aí desenhados dentro da Lei 9.613? Nós temos a diminuição da pena e a fixação da pena no regime inicial aberto ou semiaberto. Notem, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito sem a necessidade daqueles requisitos trazidos no artigo 44 do Código Penal. Então não precisa nem observar aqueles requisitos. É possível, na verdade, fazer o quê? Fazer a substituição dessa pena por restritiva de direito de plano, né? E notem, ainda é possível o perdão judicial como causa extintiva de punibilidade. Perdão judicial. Por isso que é uma ponte diamante, né? Porque o sujeito nem responde pelo residual remanescente típico, como seriam as pontes de ouro. Pontes de ouro, que a gente fala é arrependimento eficaz e, obviamente, né, a desistência voluntária, beleza? Show de bola. E nem a ponte de prata, que seria uma causa de diminuição de pena. Aqui a gente pode ter a extinção da punibilidade. Então, a delação premiada é do caramba, né? É o tema do momento e se encontra dentro da lavagem de capitais, o que torna, então, a lei de lavagem de capitais 2 vezes relevante. Quais são os requisitos, então, para que tenha esses benefícios? Quais são os requisitos aí para que nós tenhamos essas benesses, né? Em primeiro lugar, são requisitos alternativos, como a identificação dos coautores, dos partícipes, a localização da vítima, né, se for o caso, a recuperação total ou parcial do produto do crime. Tudo isso são requisitos relacionados, né, obviamente, ao prêmio que vai ser ventilado, ao prêmio que será dado, né? O que mais que a gente pode falar para vocês? A gente pode trazer uma eficácia objetiva da colaboração. O que eu quero dizer? Que a colaboração por si só ela não vale para absolutamente nada, né? Ela é uma proposta aí Henrique Juliano. Nada, nada, nada. Por quê? Porque na verdade ela deve vir aí
ser, na verdade, trazida junto com outras provas, porque ela sozinha, ela não tem, obviamente, como a gente pode falar, um aparato necessário para trazer, obviamente, para desenhar, para dar a robustez necessária para eventual condenação. Ela tem que ser, na verdade, acompanhada de outras informações eficazes, né? Uma ideia de um contraditório, de uma ampla defesa, de um devido processo legal e não sim remontar aquele sistema inquisitivo que nós trouxemos para vocês preternamente, que é o que alega que eles são críticos a esse sistema. E notem, essa confissão também, ela deve ser uma confissão espontânea, ela deve ser uma confissão voluntária. Show de bola. O que mais que é importante falar? É importante falar o seguinte, que esse acordo de colaboração, ele é sigiloso, é feito com o Ministério Público, né? E o acusado, ele tem aí ao seu lado a presença de um advogado. Esse acordo que acaba sendo realizado com o MP, ele pode vir a ser homologado pelo juiz. Notem hoje em dia que o STF já teve uma deliberação falando que inclusive delegados podem realizar esse acordo obviamente, né, esse acordo de delação premiada. Então, hoje nós temos já um posicionamento da STF acerca da possibilidade da realização desse acordo, não obviamente tão somente para o Ministério Público, mas também por delegados. Isso acaba sendo importante justamente para o exercício profissional de vocês aí que buscam, que galgam a carreira de delegados federais, né? Esse acordo, por demais, ele pode ser feito tanto na fase investigativa, processual de execução penal. O que mais que eu posso falar? Quero falar o seguinte para vocês, para acabar mesmo, né? Show de bola, a competência criminal da Lei de Lavagem de Capitais. Lei 9.613 de 98. Em regra, a competência da Justiça Estadual. Competência da Justiça Estadual. Temos, contudo, exceções. Quantas exceções, prof? 3 exceções. Por que 3? Porque é mágico, tranquilo? Quais são essas exceções? São as seguintes. Serão, obviamente, se exceção, serão então da Justiça Federal. São 3 situações que é competência da Justiça Federal. Primeira delas, se a lavagem de capitais ela é realizada além do território nacional. Segunda delas, se o crime antecedente ele for um crime de competência federal. E terceiro lugar, se é um crime praticado em detrimento de bens, serviços e interesses da União, autarquias e empresas públicas federais. Isso acaba sendo esculpido no próprio artigo 109, inciso 4 da nossa Bíblia Política. Bem, dito isso, deixo para todos vocês, óbvio, um forte abraço, excelentes estudos e contem, obviamente, com a gente rumo à aprovação de todos vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.